Rodrigo Aidar, muito bom dia, satisfação falar contigo pela primeira vez aqui na Band News FM, trazendo todos os detalhes da política, repercutindo a política aqui na nossa programação. Muito bom dia para você. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Ellen, bom dia aí aos nossos ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, semana decisiva em Brasília, né? Para nós do Nordeste, é semana de São João. As pessoas estão loucas aí aguardando, né, o ápice das festas juninas desse período do São João. Em Brasília, tem fogueira também, né? Uma semana importante aí para o advogado Zanin, Cristiano Zanin, né, para a sabatina, e também tem toda essa expectativa em relação ao processo, ao julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, a gente está com uma semana bem quente em Brasília nessa área jurídica, né? A gente tem a Zanin não é bem a área jurídica, né? Uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas enfim, é para tomar posse em seguida no Supremo Tribunal Federal. E isso no dia 21, né? No dia 21, Cristiano Zanin Martins é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e no dia 22 começa o julgamento de uma das ações, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice dele na chapa, que foi derrotada nas últimas eleições, Braga Neto, por conta de abuso de poder político. Eu não sei o que vocês querem que eu comente primeiro, a sabatina do Zanin ou o julgamento da ação? Vocês mandam. À la carte. À la carte. Mas, bom, vamos começar pelo Zanin, então, que tá na frente na pauta. A gente sabe que sabatina, né? Sempre se fala aquela coisa, sabatina no Congresso é uma coisa meio pro forma, né? Sempre costuma ser uma coisa que a gente já tá dado ali. Aí todo mundo menciona, não, teve uma vez na história, né? Mas parece que desta vez a gente tem uma oposição ali, né? Uma oposição meio forte que vai querer pelo menos fazer barulho durante a sabatina. É isso, Aidar? É isso, Ellen, mas esse barulho não vai ser suficiente para reprovar o Zanin. O que se espera é que seja uma sabatina um pouco mais longa. A gente já teve sabatinas na história bem recente que duraram 2 horas e outras que duraram até 13 horas, 12 horas. Ainda é muito pouco se a gente comparar com as sabatinas que são feitas nos Estados Unidos, que duram dias e dias. Onde o candidato, de fato, é confrontado com fatos da sua vida, é obrigado a desfiar ali como ele pensa em determinadas coisas. A sabatina do Brasil, não. As últimas, mais longas, foram do Fachin, do Alexandre de Moraes e do ministro Cássio, que duraram realmente 12 para 13 horas cada. Mas também, depois disso, Ellen, não tem muito segredo. O nome é votado na CCJ, são 27 senadores. Se for aprovado pela maioria, isso é quase uma regra. Vai no mesmo dia para o plenário do Senado, aprovado por maioria, ele pode estar apto a tomar posse no Supremo Tribunal Federal. Agora, Ellen, a sabatina no Brasil, ela funciona. Eu conversava com um advogado de um dos parlamentares que vão participar da sabatina, porque a gente vai ali perguntar para saber um pouco como é o clima. Porque os parlamentares, a maioria deles, que não é da área jurídica, eles vão aos seus advogados e se orientam ali. Então, tentei arrancar um pouco do que seria perguntado ao Zanin, não consegui arrancar muito, mas uma das coisas que ele disse é que os parlamentares usam muito da lógica de depoimentos de CPI na sabatina. E é uma coisa que eu ainda não tinha me atentado, e é bem interessante, e de fato, a lógica da sabatina, tanto para um ministro do Supremo, como para outros cargos, porque essa sabatina não é só para ministro do Supremo, para ministro do Superior Tribunal de Justiça, para determinados cargos públicos, para embaixador, para vaga de conselheiro no CNMP, no CNJ, todas essas indicações passam por sabatina. E o que costuma ocorrer nessas sabatinas mais chamativas, como para o Supremo Tribunal Federal, é exatamente a lógica de um depoimento da CPI. Ali você tem a oposição tentando, hoje, na linguagem corriqueira, lacrar, tentar fazer o teatro, colocar ali alguma casca de banana para ver se o candidato cai, e, por outro lado, você tem a situação que faz perguntas, mas perguntas mais levantando a bola para o cara cortar.
Então você tem uma lógica que não deveria ser assim na sabatina, porque a sabatina deveria ser o lugar, por excelência, onde os senadores extraem a visão de mundo do candidato, justamente para saber como ele vai se comportar no Supremo Tribunal Federal. Não é assim que funciona, não houve reprovações na história, salvo 5 reprovações lá nos primeiros anos da República, no governo Floriano Peixoto, e tudo indica que vai seguir assim. Cristiano Zanin será sabatinado, haverá alguns embates duros, como com o senador Sérgio Moro, uma reedição ali das audiências da Lava Jato, mas tirando isso, eu acho que ele será aprovado, tanto na CCJ como no plenário do Senado, e se calcula com mais ou menos uns 55 votos. De uma certa forma... Opa, perdão, Ellen. Pode seguir. De uma certa forma, o que se diz é que, inclusive, esse constrangimento por parte do próprio Zanin, né, a orientação de que ele se contenha um pouco, justamente para que todo esse trabalho que está sendo feito, né, prévio de visita aos parlamentares, ele dê certo e se evite qualquer tipo de contra-ataque, né? Isso mesmo, essa informação procede? E isso é bem natural, viu, Luiz? Todos os candidatos, depois que são aprovados pelo presidente da República, eles passam 3, 4 dias, uma semana no Senado, conversando com os senadores, se apresentando. É até uma regra não escrita de liturgia. Se o sujeito não fizer isso, pode ser que ele tenha dificuldades. Historicamente, todos fazem. O Zanin não fugiu à regra. Ele estava semana passada no Senado, visitando senador por senador, se apresentando e conversando ali com eles. Aí, quando você chega na CCJ, o jogo já está metade jogado, para não haver surpresa, justamente isso. Aidara, minha dúvida é apenas no sentido de que a oposição, embora não faça coro para barrar essa indicação, ela pode fazer coro para tornar um pouco constrangedora a sabatina, né? A tentar fazer momentos constrangedores, sobretudo nesta linha que tu construíste aí, de que é uma coisa meio CPI. Hoje em dia a gente tem parlamentar influencer que fica lá filmando para postar nas suas redes sociais, no seu TikTok, não sei o quê. Você acredita que em termos justamente de visibilidade para o próprio cargo, pode de alguma maneira essa sabatina trazer momentos de abalo para essa indicação, ou seja, de repercutir pior do que já repercutiu a questão de Lula ter indicado o advogado dele para o STF depois dessa sabatina? Eu duvido um pouco, Ellen. Vai ter, de fato, alguns embates mais duros, vão ter esses parlamentares, os senadores, que são os senadores da ala bolsonarista, vão provocar o Zanin, mas o Zanin, o Cristiano Zanin, ele, nos maiores momentos de embate da Lava Jato, ele demonstrou um equilíbrio e uma paciência fora do comum. Inclusive ali, depoimento do presidente Lula, outros depoimentos, sendo fustigado de alguma forma pelo então juiz Sérgio Moro, e ele sempre conseguiu se portar muito bem. O Zanin não é uma pessoa que vai sair ali da linha do equilíbrio. Tenho certeza que ele, apesar das provocações que haverá, e não serão poucas, dessa ala bolsonarista no Senado, eu creio que nada disso vai acabar tisnando a nomeação dele. E é interessante, de novo, conversando com quem ali fica no bastidor, na cozinha do Senado, como a gente costuma dizer, o fato do Zanin ter advogado para o Lula pega muito menos para os senadores do que poderia pegar outras coisas. E ele, de fato, ficou na chuva aí. Foi a indicação mais falada dos últimos tempos. Todo mundo já sabia que era ele, e ele ficou sob escrutínio antes de ser indicado, e não se achou nada assim que pudesse tisnar. O fato dele ter sido advogado do Lula, alguns parlamentares e advogados diziam o seguinte: é melhor que ele tenha sido advogado e assuma isso de forma aberta, do que muitas vezes, quando o sujeito ocupa um cargo no Estado brasileiro, como pode ser advogado-geral da União ou ministro da Justiça, e agiu na prática como um advogado do presidente e depois é indicado. É melhor que seja um advogado de fato. Então, isso quase não mexe, quase não é levado em conta, salvo, claro, pela oposição, que vai tentar fazer disso um carnaval, mas não vai chegar a conseguir compor uma marchinha, eu acho,
Bom, Aidar, a gente passa então para o outro item da pauta que eu citei lá na abertura, né? Ontem à noite foi publicado nas redes sociais, né, do presidente, na internet, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, uma carta assinada pelos advogados Fábio Van Garten, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Betâmio Tisser. Bom, esse comunicado aos veículos de imprensa diz o seguinte: os novos diálogos revelados pela revista Veja comprovam mais uma vez que o presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Registramos ainda que o ajudante de ordens, pela função exercida, recebia todas as demandas, pedidos de agendamento, recados, etc., só que deveriam chegar ao presidente da República. O celular dele, portanto, por diversas ocasiões se transformou numa simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. A gente tem acompanhado a semana do ex-presidente, né, com orientação dos advogados, inclusive, que ele se expõe ao mínimo possível na expectativa desse julgamento que acontece na próxima quinta-feira, marcado para a próxima quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral, julgamento da chapa dele. Esse comunicado traz algo novo ou mais do mesmo? A ativa dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles estão no papel deles, não estou dizendo que eles fazem, que eles estão fazendo errado, não. É do jogo tentar influir, mas é uma tentativa de tirar o foco da ação que está em julgamento, porque a ação que está em julgamento não fala sobre tentativa de golpe. Isso pode, de fato, prejudicar o presidente e o Braga Neto nessa ação, mas o foco da ação é outra coisa. O foco da ação é aquele evento que ele fez em julho de 22 no Palácio da Alvorada, com embaixadores estrangeiros, dizendo que, tentando tisnar a segurança das urnas eletrônicas. É isso que está em julgamento. É uma ação proposta pelo PDT, pelo PDT, que diz que houve abuso de poder político durante, logo ali na pré-campanha eleitoral, nesta reunião, porque ele usou a estrutura do Palácio do Planalto e a TV Brasil para veicular informações falsas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, que todos nós sabemos são absolutamente seguras, pelo menos até prova em contrário, e não conseguiram provar o contrário até agora. Então, esse comunicado é uma tentativa de fazer com que se desvie o foco. A ação não é sobre golpe, a ação é sobre o evento que ele fez, tentando prejudicar a imagem das urnas eletrônicas e, assim, influenciar de alguma forma negativa nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. É isso que está em jogo no TSE. Então, esse comunicado faz parte do jogo político, faz parte da estratégia de defesa, mas o que vai se discutir no TSE a partir de quinta-feira não é isso. E sim, se houve abuso de poder político na convocação e na reunião, na convocação dos embaixadores, para a estrutura do Palácio do Planalto na pré-campanha, para tentar prejudicar o processo eleitoral brasileiro, dizendo, com informações falsas, que as urnas eletrônicas não eram seguras. Então, faz parte, mas não é isso que está em julgamento. E esse julgamento ele pode se estender pelas sessões, ainda pode se estender ao longo desse mês, e até o dia 29 desse mês, ou pode ir mais além disso, Rodrigo? Olha, Ellen, o esforço que o pessoal do TSE está fazendo é de terminar o julgamento este mês, porque os tribunais superiores e o Supremo entram em recesso em julho. Então, eles estão querendo ver se conseguem, de fato, terminar o julgamento até o dia 29. A gente tem a sessão do dia 22 de junho, que vai ser uma sessão basicamente dedicada à leitura do relatório do relator, né, do ministro Benedito, porque só o relatório dele, o voto, tem mais de 460 páginas. Então, assim, no dia 22 começa o julgamento e ele não vai terminar. Aí a gente teria, em tese, a sessão da semana seguinte, duas sessões. 27 no dia 29. E no dia 29. Mas já se fala na convocação, a depender de como terminar a sessão do dia 27, já se fala na convocação extraordinária de uma sessão no dia 28, que é justamente para conseguir terminar no dia 29. Nada impede também que algum ministro peça vista. E se alguém pedir vista, aí tem uma regra do TSE nova, tanto no TSE como no Supremo, que o pedido de vista, para não virar o que os juristas chamam de perdido de vista, ele tem que ser devolvido pelo ministro em até 90 dias.
Então, assim, a gente teria esse julgamento até outubro. Mas, se não houver pedido de vista, a intenção do TSE, pelo menos ali da maior parte dos ministros, é terminar esse julgamento no dia 29, e aí a gente vai conhecer o resultado, se deu ou não na imposição de uma inelegibilidade por abuso de poder político para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o TSE entender que Bolsonaro cometeu abuso de poder político, ele fica inelegível por 8 anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos contados a partir da decisão. Ele não poderia concorrer 2026 e 2030. Então, acho que Isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. 2026, 2030 e acho que chega 2030. Não chega 2030. 2026, 2030. 2030. Isso. Ficaria inelegível para tentar eleição até 2030. Tá. Por último, Aidara, não queria deixar de tocar contigo no caso Tacla Duran, porque nós teríamos, em tese, o depoimento dele para a Câmara Federal na segunda-feira. Eu vi agora aqui que ele foi cancelado, esse depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, mas por uma questão burocrática de coordenação entre o Brasil e a Espanha, que é onde ele está. Bom, só dando aqui uma orientação para o nosso ouvinte, né? O advogado Rodrigo Tacla Duran é um advogado que, no mês de janeiro desse ano, veio a público dizer, março deste ano, né? Fez um depoimento por videoconferência lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, dizendo que foi alvo de bullying processual da Lava Jato e disse que foi vítima de uma suposta tentativa de extorsão, citando ali o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, né, do União Brasil lá do Paraná, e também o ex-procurador Deltan Dallagnol. E aí ele ia falar na Câmara Federal sobre estes temas. Agora parece que o depoimento foi cancelado para segunda-feira por uma questão burocrática. Mas o que de fato a Câmara, ouvindo o Tacla Duran, poderia fazer, Aidar? Esse depoimento à Câmara é mais um fato político do que jurídico, né, Ellen? É como a gente costuma dizer. De novo, é uma estratégia política do pessoal que é anti-Lava Jato. Mas, de fato, as denúncias que o Tacla Duran faz, e assim, ele agora, recentemente, como você colocou, ele depôs a 13ª Vara e confirmou denúncias que ele já fazia antes, de que no curso da Lava Jato, ele, que era um dos investigados, sofreu uma tentativa de extorsão pesada. Disse que foi cobrado, parece que coisa de 5 milhões de reais, por um intermediário do então juiz Sérgio Moro, para que ele pagasse essa propina, literalmente, e aí tivesse penas mais leves, para que a vida dele ficasse um pouco melhor nas investigações. O Tacla Duran, ele prestou serviços para a Odebrecht, e nessa prestação de serviços é que ele estava sendo investigado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Salvo engano, eram essas duas acusações. E aí, no meio das tratativas de um acordo de colaboração premiada, que a gente vai lembrar, vários réus da Lava Jato fizeram esses acordos de colaboração premiada, ele disse que um advogado que é amigo do Sérgio Moro procurou e pediu propina de 5 milhões de reais para que a operação aliviasse a vida dele. Isso lá atrás. Ele fugiu para a Espanha e estava lá até agora enquanto as ações rolavam. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal anulou, disse que são imprestáveis porque foram comprometidas por más condutas da Operação Lava Jato as supostas provas que havia nessa delação da Odebrecht. Isso significa, primeiro, o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje já está aposentado, suspendeu o andamento dessas ações. E agora, o ministro Dias Toffoli anulou essas provas de forma definitiva. Então, Tacla Duran, muito possivelmente, todas as ações contra ele, que ainda houver, vão ser trancadas, anuladas, e ele pode voltar ao Brasil tranquilamente. Não há nada contra ele na justiça brasileira depois dessa decisão do Supremo. O que faz com que ele possa ser convidado para a Câmara e falar sobre essa denúncia que ele fez lá atrás e depois confirmou em juízo a 13ª Vara mais recentemente. Aí o desenrolar disso a gente vai ver. Agora, é curioso, Ellen, porque quando surgiu essa denúncia, o ex-juiz Sérgio Moro veio e falou, é a palavra de um criminoso.
E eu gostei muito de um raciocínio que o Megali fez, o nosso colega, que ele disse o seguinte, né? O que o Sérgio Moro conduziu durante quase toda a Operação Lava Jato foram colaborações premiadas com criminosos. Então, assim, se leva em conta a palavra de criminosos quando eles colaboram e recebem prêmio por isso, não é com esse argumento que vamos desqualificar as acusações do Tacla Duran. O que precisa se fazer é investigar a fundo essas denúncias, como qualquer outra denúncia que venha aparecer no curso das operações.